Boa tarde, pessoal. Só Renatinha mesmo, né, pra arrumar essas coisas pra gente. Mas aí, quando ela me pediu pra falar um pouquinho com vocês a respeito de mulher, né, meu nome é Rebeca, eu sou médica, ginecologista, e mulher é meu material de trabalho. Então, assim, falar de mulher para mulheres, pra mim, termina sendo um pouco fácil. Vou aumentar mais um pouco. Porque é o que eu faço todos os dias, né, há 20 anos. Então, tá pegando, não é? Tá bom, então tá baixinho. Ou então você tem que falar de perto. Aí eu não leio. Vê se você comentar, Carol. Não, deixa assim, tá bom. Tudo bem. Vamos facilitar. Quando Renata me pediu para falar, aí eu fui perguntar ao Espírito Santo o que é que ele queria que eu falasse para vocês. E o bichinho ficou caladinho até bem recentemente. Mas eis-me aqui. Eu queria orar inicialmente para que Cristo fale através de mim, porque eu tenho muito pouco para dar, mas o Senhor tem tudo para dar para vocês. Amém. Paizinho, estamos aqui reunidas em teu nome, Pai, para comemorar a vida dessa coisa linda que é a Renata. Ela é o motivo de estarmos reunidas aqui. Senhor, muito obrigada pela oportunidade. O Senhor que me criou, o Senhor me conhece mais do que qualquer pessoa, e o Senhor sabe que eu tenho pouquíssimo para dar. Tenho somente 5 pães e 2 peixinhos, mas o Senhor é Deus. E por isso eu confio que o Senhor há de multiplicar até que sobeje, que sobre e encha as porções de todas essas mulheres que estão aqui, e que elas possam levar para casa um pouco do que ouviram aqui em teu nome. Amém. Queria falar um pouquinho sobre mulher no dia de hoje, né? Quando eu penso em mulher, assim, muitas imagens vêm na minha cabeça. Eu sou muito visual, então eu penso muito em flores, eu penso muito em borboleta, assim, o desabrochar de uma flor, a metamorfose de uma borboleta. E mulher é muito isso, mulher é muito dinâmica, mulher é multifacetas, mulher ocupa 1000 espaços ao mesmo tempo, ocupa 1000 funções ao mesmo tempo, né? E aí eu queria perguntar a vocês, para que vocês reflitam, né? Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Algo novo. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa só para vocês? Não é para filho, não é para marido, não é para pai, não é para mãe, não é pelo trabalho, só para vocês. Isso é uma coisa que a gente precisa, enquanto mulher, se perguntar de tempos em tempos, porque a gente sempre se disponibiliza para tudo e para todos, menos para a gente. A gente termina se colocando sempre em último plano. Se der, eu faço por mim. Se der, eu faço para mim. E assim, como ginecologista, eu percebo muito claramente que muitos dos sintomas que as minhas pacientes trazem mostram, na verdade, um cansaço, uma exaustão. Eles são apenas a manifestação no corpo do que elas estão trazendo ali. Às vezes eu pergunto, e qual é o nome da tua dor? E qual é o nome dessa tua agonia, desse mal-estar? Né? O que é que aconteceu antes disso tudo começar? Para que isso tivesse sido iniciado no teu corpo. Né? Porque às vezes a gente se acostuma tanto a sentir tantas coisas e a passar por cima de tudo, que a gente não faz a relação causa e efeito. A gente só vai sentindo e tem uma dor, toma um remédio, e tem um mal-estar, tem uma náusea, toma outro remédio, e assim a gente segue, e engole sapo e segue na vida, e lá vai, e tem que acordar e trabalhar, e levanta cedo, não dorme nada à noite, mas de manhã, 5 da manhã, está de pé para poder correr, porque a obrigação chama. E a gente responde. Só que Deus nos criou de forma integral. Deus nos criou como um ser trino, como Ele é. Nós somos corpo, alma e espírito. Em Salmo 139:14, fala aqui: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. No consultório eu sempre falo dos pilares de saúde, né? Os 5 pilares de saúde, que são como pernas de um banco. Todas as pernas têm a mesma importância. Primeiro pilar, a alimentação. A gente sempre fala da alimentação mais funcional. No dia a dia, podem comer aqui, fiquem à vontade, tá?
Mas no dia a dia, buscar uma alimentação mais saudável. Eu costumo brincar que coma o que a sua bisavó comeria, né? Porque até as avós estão corrompidas. Treino é fundamental. Nosso corpo tem músculo em todas as partes. Temos músculos literalmente da sola do pé ao couro cabeludo. Então temos que treinar. O corpo foi feito para o movimento. Treino quando? Como se você tiver músculo mexendo, só. Se não estiver mexendo, não precisa treinar. Então, sempre, tá? Terceiro pilar, sono de qualidade. Sono de qualidade não é eu durmo a noite toda com os olhos dentro. Sono de qualidade é deito, durmo bem, a noite inteira e acordo bem. Acordar cantando, sorrindo para passarinho, dando bom dia para o céu, isso é personalidade. Mas acordar exausta, com aquela sensação de que está arrastando o lençol, não é normal. Então esse sono pode ser a noite toda, mas não é de qualidade, porque não é reparador. Modulação do estresse. Modulação do estresse não é não se estresse ou evite o estresse. Porque às vezes evite o estresse quer dizer evite o marido, evite filho, evite profissão, evite sair na rua, evite ver televisão, evite abrir o Instagram, evite tudo. Mas não é sobre isso. É o que você faz com o estresse que você recebe, porque você recebe e vai continuar recebendo enquanto na Terra estiver. Então, essa modulação do estresse, esse saber o que fazer com o que vai chegar, é fundamental e é um pilar de saúde. E o quinto pilar, geralmente, é o que o pessoal vai para o consultório procurar, que é a regulação metabólica. A pessoa vai para lá para tomar um monjaro, vai para lá para fazer testosterona, vai para lá para isso, para aquilo. Isso é uma das pernas. Vitaminas, minerais, hormônios, é apenas um pilar dos 5 que nós temos no nosso corpo integral, feito pelo Senhor. Então, temos que olhar com respeito para esse corpo. Eu dividi essa palavra em 3 partes. A primeira é corpo, a segunda é alma, a terceira é espírito. Falando sobre o corpo, em 3 João 1:2, fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nosso corpo é um presente de Deus. E nós hoje vemos 2 extremos que são bem perigosos. Primeiro é quem vive para o corpo, quem só cuida do corpo. Seja com treinos exaustivos, dietas loucas, procedimentos estéticos e cirúrgicos irresponsáveis, desmedidos, incontáveis. Isso não é normal, isso não é saudável, isso não é bacana para o teu corpo. E o segundo é quem não está nem aí para o corpo, para quem não liga, para quem não se preocupa com o que come, com o que dorme, com o que treina. Um ou outro são extremos bem preocupantes, bem perigosos. E a Bíblia nos ensina moderação. Em 1 Coríntios 6:19 fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é objeto de adoração nem de desprezo. E aí a gente volta para os 5 pilares, né? Cuidar do corpo não é vaidade, é ser um bom mordomo do que Deus nos confiou. Em Provérbios 31:17, a gente lê que a mulher virtuosa é cheia de energia e forte. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela trabalha, ela cuida da vinha, ela cuida do marido, cuida dos filhos, das servas. Ela é a mulher assim que a gente um dia quer ser quando crescer, né? Ela é forte, ela cuida, mas ela também é cuidada. Ela possui força, mas ela também não perde a feminilidade. Nesse mundo de hoje, a gente está um pouco confuso sobre isso, né? A gente é meio exigida a não depender de ninguém, não dependa dos outros, seja independente, seja empoderada, seja isso, seja aquilo. Não foi para isso que Deus nos trouxe para a Terra. A gente está aqui para viver em sociedade, para um cuidar do outro, para um levantar o outro. Não é um acima do outro, mas é todo mundo juntinho, na mesma missão. Falando um pouquinho sobre a alma. A alma da mulher costuma carregar muita preocupação, medo, dor, angústia, sensação de comparação,
muita expectativa, muita ansiedade. E a gente vai à exaustão, muitas vezes, buscando uma perfeição inatingível, né? Buscando ser perfeita, buscando estar sempre linda, magra, cheirosa, disposta, animada, feliz, sorrindo. A gente não vai atingir essa perfeição nunca. Isso frustra, isso cansa, isso nos faz desistir e às vezes até abandonar alguma coisa, e geralmente a gente se abandona. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não espera a perfeição da gente, Ele espera a dependência. Essa busca por perfeição dói, e essa dor não é vista no exame laboratorial, na ultrassom, na ressonância. É uma dor que vem de dentro, que só a mulher sente. A dependência que nós devemos ter de Deus, ela mostra a nossa confiança em quem tudo pode, em quem tudo sabe, que é o Senhor. É a nossa fé manifesta nos nossos atos. A mulher, especialmente quando vira mãe, ela infelizmente quer agir como se fosse Deus. Ela quer ser onisciente, onipotente e onipresente. Que mãe aqui atire a primeira pedra? Quem nunca se sentiu culpada porque o filho levou uma queda e ela não viu que tinha uma pedra justamente ali onde ele estava passando? Ou que não se sentiu a pior mãe do mundo? Eu até brinco, né? O troféu pior mãe do mundo, porque esqueceu de levar o lanche que o filho tinha falado que era o que ele mais queria comer na vida naquele dia para a escola. A gente não é Deus. A gente não vai alcançar esse lugar. A gente não deve tentar alcançar esse lugar. Esse lugar tem dano. A gente faz muito e a gente acha pouco e quer fazer mais. Em Eclesiastes 3, 1-8 fala que há tempo certo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de começar, tempo de recomeçar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de procurar, tempo de deixar de buscar. Nem toda estação dura para sempre. Aliás, nenhuma estação dura para sempre, especialmente em nós. A mulher vive várias estações dentro de um mês. Ela menstrua e está feliz, linda, cabelo está lindo, maravilhoso, está magra, a barriga está sequinha, tudo está fluindo. Chega no meio do ciclo, fica lá mais animadinha, querendo namorar. Daqui a uma semana vem a TPM e ela já está com a barriga inchada, o peito doendo, dor de cabeça, irritadíssima, chora com comercial de margarina, quer perder o réu primário matando gente e menstrua de novo. E lá se vem um novo ciclo. E nós somos assim. O homem vai bem linearzinho, lá para os 14 anos sobe testosterona, começa a atingir uma nova forma de ser na vida. E segue, lá para os 50 e tantos começa a queda lenta e gradual. E nós não. Em um só mês, nós somos um verdadeiro carrossel, né? Sobe, desce. E todo mundo tem que entender. O estresse. Teve uma paciente que foi engraçado que eu fiz assim, ela reclamou lá fora, fez confusão, entrou no consultório irritada, reclamando de tudo, da temperatura, da cadeira, do não sei o quê. Ela disse, tá menstruar quando? Aí ela começou a chorar. Eu odeio isso, todo mundo fala que é TPM, que ódio. Aí eu, tudo bem. Aí fingi normalidade, continuei a consulta, no dia ela mandou, desculpa, menstruei. Então nós somos isso. E está tudo bem. Deus nos fez assim. A gente tem que entender as nossas estações, os nossos ciclos, né? 1 Samuel 1, Ana derrama sua alma diante de Deus. Ela não escondeu a dor. Ela levou essa dor para o lugar certo, para os pés do Senhor. A mulher forte também chora. A mulher de fé também sofre. A mulher que está em Deus também precisa ser cuidada.
falando um pouquinho sobre o espírito, a gente pode ter saúde física, realização profissional, um casamento maravilhoso, filhos saudáveis, uma vida próspera. E mesmo assim, estarmos vazios. O espírito humano foi criado por Deus, para Deus. Em João 15 fala que sem mim nada podeis fazer. O galho separado da videira continua bonito, continua florido, continua mostrando força por um tempo, mas fatalmente ele seca. E assim somos nós. Muitas mulheres vivem assim, lindas por fora, mas desconectadas, desplugadas por dentro, né? Nada preenche esse vazio. Profissão, filho, nada, porque esse vazio tem o tamanho certinho de Deus. Então é só Ele quem consegue preencher. O homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. É a mulher quem faz a cabeça olhar para os lugares certos. Então essa mulher tem que ser sábia, tem que saber o que está fazendo. Não pode se deixar levar por qualquer vento. Ela tem que saber para onde direciona aquela cabeça, né? Temos que ser maleáveis e flexíveis também. Temos que aceitar as múltiplas fases de nossa vida, né? Sermos resignadas como Maria, a mãe de Jesus, que do nada recebe um anjo e diz: você vai gerar o Salvador do mundo. Qual a responsabilidade, minha gente? Uma adolescente estava na vida dela normal e de repente a vida dela totalmente transformada. Isso está em Mateus 1:18 e Lucas 1:30. Temos que ser fiéis como Ruth, que não deixou a sogra por nada. Isso está em Ruth 1:16, determinadas como Esther. Está no livro de Esther 5:16, que arriscou a posição de rainha para conseguir salvar o seu povo. Sábias como Abigail, que conseguiu dobrar o coração de Davi, que vinha para matar todo o reino. Isso está em 1 Samuel 25. Comprometidas como Lídia. Isso está em Atos 16:15, que foi a primeira convertida da Europa, primeira mulher convertida da Europa. E posicionadas como Rebeca. Está em Gênesis 24:18 e 21. Quando ela recebeu a visita, ela disse assim: eu vou sim. Vamos lá, eu vou. E foi, casou e gerou Esaú e Jacó. Como está hoje a sua saúde física, emocional e espiritual? 1 a 10. Pensem aí. O seu corpo está bem cuidado? A sua alma está descansada? O seu espírito está conectado à fonte ou está desplugado? Em Mateus 6:33, a gente lê aqui: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é exatamente isso. Deus tem tudo o que nós precisamos. Tudo é tudo, em qualquer idioma. Tudo. Lá no livro de Juízes 9:7 a 15, ele tem uma parábola de falar de 4 árvores, que quando eu estava lendo, eu pensei nas mulheres, né? Ele é uma conversa que tem entre as árvores lá para saber quem ia dominar, né, a floresta. E eu pensei nas várias formas que a mulher se apresenta, né? Tem a mulher oliveira, que é a mulher que tem o óleo, a unção, ela abençoa, ela traz fé e esperança, e ela também ilumina por onde passa. O azeite era utilizado para os candeeiros, né, para iluminação. Tem a mulher videira, é aquela mulher que onde ela chega, parece que chegam 10 pessoas ao mesmo tempo. Ela é alegria, ela ocupa todos os ambientes, ocupa todos os espaços, ela fala com todo mundo, ela participa, ela conecta pessoas. Tem a mulher figueira, que por mais que o tempo passe, ela continua doce. Ela é colo, ela é acolhimento. Mas às vezes nós somos mulheres espinho, que a vida nos faz criar tantas pontas que a gente, em vez de acolher, fura e afasta. Então vamos cuidar do nosso coração. Uma mulher floresce de verdade quando aprende a cuidar do corpo que Deus lhe deu,
da alma que Deus formou e do espírito onde Deus quer habitar. Era isso que eu queria falar com vocês.